possa entrar aqui na sala junto comigo, a gente fazer a abertura. Tem como abrir sua câmera? Tem como abrir sua câmera, professora? Boa tarde, professor Maxim. Boa tarde aos participantes do estudo. Boa tarde aos ministrantes. Certo, então nós vamos dar início agora ao curso, né, para o registro, né, das atividades. Esse curso, então, trata das normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos para professores indígenas, e ele é uma parceria que nós estamos fazendo entre vários projetos, em princípio, a residência pedagógica do curso Licenciatura Intercultural, mas também com a organização dos professores indígenas de Roraima, do projeto Pesquisa em Laboratórios Socionaturais Vivos como instrumento de melhorias pedagógicas nos anos finais do ensino fundamental, do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras, da Universidade Federal, e do projeto PROCAD CAPES, Estado e Políticas Sociais na Amazônia. Né? Então, para a gente dar abertura a essas atividades desta semana, eu vou dar a palavra à professora Edith, que vai, como parceira dessa atividade, vai nos dar suas benções, né? Suas bênçãos para esse início de trabalho. Professora? Sim. Então, boa tarde a todos os participantes, boa tarde ao professor Maxim Repeto, boa tarde aos ministrantes do curso, nossos parceiros, parceiras, que se disponibilizaram, mais uma vez, estar junto conosco nessa parceria. A UPI, ela busca parceiros que venham trazer formações inicial, continuada, e este curso de extensão é mais uma formação, de formação continuada, da qual nós colocamos sempre aos nossos parceiros. Agradecer à Universidade Federal, em nome do professor Maxim Repeto, a residência pedagógica também, que é um programa que vem trazer novas alternativas para os nossos colegas que estão fazendo licenciatura, para que possam desenvolver seus projetos na área pedagógica, na área de docência, né? E a Fundação Carlos Chagas também, nosso parceiro, que vem desenvolvendo atividades nas 5 escolas, junto com o Itaú Social, trazendo novas metodologias dentro do que é possível e daquilo que nós sempre colocamos como pedagogia indígena, do conhecimento indígena, das atividades, das estratégias, das metodologias, daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, porém com esse olhar pedagógico, metodológico, que aí nós vamos buscando fazer a explicitação do conhecimento que está implícito, né, em algumas atividades que, às vezes, nós realizamos no dia a dia, às vezes a gente não consegue ter esse olhar. Então, agradecer mais uma vez e deixar que vocês também, não vou dizer que vou participar todos os dias, mas é bem interessante essa formação para que nós possamos melhorar o nosso trabalho acadêmico. Ele é com esse fim. Nós temos acompanhado nossos parentes, colegas, acadêmicos, né, onde nós passamos por vamos colocar assim, por esse rito. É um rito que exige de nós, acadêmicos, indígenas ou não, esse conhecimento dessas normas técnicas, desses trabalhos acadêmicos, né, que nós temos que passar por isso, aprender a aprender. Então, eu sempre coloco que nós somos seres sociais, que estamos sempre lidando com o novo, com o desafio, porém, nós temos que passar por isso. E esse momento dessa aprendizagem, ele é muito bom, porque aí nós temos alguns mestres
indígenas que vão estar conosco, passaram por isso, então, nada melhor do que alguém que passa, um macuxi, um apixana, e outros, né, outros que eu vou colocar aqui, alguns ministrantes são de outros países e estão aqui no Brasil, com certeza fazendo também suas pesquisas, e aí nós entramos nesse mundo da pesquisa, que aí o professor hoje, nesse atual que nós estamos vivenciando, nesse contexto que vivenciamos hoje da pandemia, nesse contexto que nós estamos vivenciando, aprendendo a lidar com esse novo instrumento midiático, para que nós não podemos parar. Então, essa é a mensagem que a OPI traz de incentivo para todos aqueles que desejam fazer o curso, para aqueles que vão acessar, para aqueles que enfrentam esse desafio que, eu digo assim, a todos os minutos estão passando na nossa vida. E aí nós temos que fazer com que esse conhecimento que nós temos, nós possamos ultrapassar os obstáculos, muitas das vezes colocados, mas nós temos conseguido acessar, socializar, e aí nós temos essa metodologia, bem colocado aí pelo nosso parceiro, o professor Maxim Epeto, de socializar e de utilizar desse, eu vou chamar aqui de um estudioso, né, que já se foi, porém deixou todo o conhecimento, todo o seu legado para que nós pudéssemos fazer essa interaprendizagem. Gosto muito dessa palavra e também, claro, não vivencio muito, mas ele é ótimo. Essa interaprendizagem das pessoas, cada um ajudando o outro naquilo que você concebe como conhecimento, então você vai ajudando ao outro a melhorar, a ser melhor, não para dizer que você é melhor do que todos, mas para dizer que você pode contribuir com esta sociedade, com essa vivência que nós temos hoje aqui, enquanto nós estarmos passando aqui nessa face terrena, né? Então, é isso, nós desejamos sucesso a todos, a OPI agradece, todos interessados nessa formação, e que vocês possam continuar, e também agradecer aos nossos ministrantes que se disponibilizaram para estar ajudando aos outros, né? Obrigado, professor Maxim, em seu nome, agradeço à Universidade Federal e também a Fundação Carlos Chagas e outros parceiros nossos, as escolas indígenas que também estão já finalizando suas atividades, então, com certeza, sairá um projeto acadêmico dentro das normas técnicas, é isso que nós esperamos. Uma boa tarde, um abração, sucesso a todos vocês. A nós. Muito obrigado, professora. Boa tarde, Leopoldo. Tudo bom? Vou lhe pedir, Leo, que possa apagar sua câmera, tá? Para a gente diminuir o fluxo de transmissão, que isso ajuda as pessoas que estão no interior, que têm mais dificuldade com a internet. Então, nós vamos fazer essa semana esse curso, vai começar hoje até sexta-feira, nesse horário de 3 da tarde a 5, de 3 a 5 da tarde, buscando estudar essas normas técnicas para a apresentação de trabalhos acadêmicos, certo? Nós vamos ter como base o seguinte documento que eu estou colocando aqui no bate. Professor, você está sem áudio. Estou falando sozinho. Bom, então, eu coloquei aqui no bate-papo público o link ao documento que nós vamos estar estudando esta semana,
é um documento que tem essas normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Ele é um livrinho, estava mostrando o livro, falando sozinho, que tem essas normas técnicas. O título é assim, Manual de Normas para Apresentação dos Trabalhos Técnicos Científicos da UFRR. A gente simplificou um pouco, nós estamos chamando de normas para apresentação de trabalhos acadêmicos, e vocês podem baixar desse link que eu coloquei aqui do bate-papo público, todos vocês podem baixar o documento que vai ser a guia para esse nosso curso esta semana. Essa guia, ela é um documento que serve para consulta, né? É um documento de consulta permanente. Vocês vão, é um documento que a gente lê, nós vamos ler, fazer uma leitura juntos dele, mas vocês devem guardar aí nos seus computadores, nos seus celulares, se podem imprimir, guardar aí perto de vocês, porque cada vez que forem fazer um trabalho, vocês vão tirar as dúvidas com ele, né? Como se faz uma referência, como se faz uma citação, como se faz, né, os diferentes trabalhos que nós fazemos na universidade. Então, é um documento de consulta, não é um documento que eu vou ler como outros textos que eu leio uma vez e pronto, nunca mais eu volto nele. Essa é a diferença, é um documento de consulta permanente. Então, tem regras que a gente não precisa decorar, digamos assim, a gente precisa entender, saber que existem normas para organizar a escrita dos trabalhos, e quando eu tenho dúvidas, eu vou olhar o manual, né? Eu vou olhar o conteúdo desse manual. O conteúdo que nós vamos passar essa semana, antes de começar, eu queria explicar como funciona este sistema da Rede Nacional de Pesquisa, essa RNP. Este é um sistema que nós estamos usando agora para essa live, para esse curso. A RNP é o servidor da Rede Nacional de Pesquisa. Tem uma vantagem, porque esse mesmo endereço que vocês entraram hoje vai servir para todos os dias. Todos os dias vamos poder usar o mesmo endereço. Não vamos ter que mudar o link para cada dia. Essa é uma das vantagens. Ela tem desvantagens também, porque para celular ele não é muito ameno. Ele pede para se conectar desde celular, usar o programa Firefox, que é um aplicativo de internet, assim como o Chrome, né? Ele não funciona tão bem em celular no Chrome. Então, às vezes você quer entrar de celular e ele pede para você instalar o Firefox. Mas aí você instala o Firefox, se ter internet para conectar, você vai ter internet para baixar o aplicativo Firefox, e aí ele vai funcionar normal. Quando vocês entram, vocês não tem que colocar login e senha, eu coloquei no cartaz de apresentação, né? Vocês só vão colocar o seu nome do lado direito e vão confirmar 2 vezes. E quando vocês entram, ele vai perguntar se vocês querem usar microfone ou não, né? E isso vai depender, se você quiser perguntar, pode habilitar seu microfone. Se não conseguirem habilitar o microfone, que eu vejo que tem gente que entrou só com audífono, talvez vocês precisem sair e voltar a entrar, e ao entrar de novo, vocês marcam microfone, mas é normal, é tranquilo, tá? Outra coisa que eu queria explicar sobre esse sistema é que vocês, na sua tela, seja no computador ou seja no celular, vocês vão poder controlar o tamanho da imagem. Vocês estão vendo que eu estou diminuindo aqui o tamanho da imagem. Eu posso colocar o tamanho da imagem. Digamos, a tela é dividida em 2 partes. Em cima está o vídeo da minha imagem agora, e embaixo está o documento que vamos apresentar. Tem um quadradinho à direita em cima que tem 4 setas, bem no cantinho direito em cima. Se vocês apertarem nele, a câmera do vídeo vai ficar no tamanho grande, ocupando todo o espaço da tela. Se vocês, na parte de baixo, onde estou apresentando o documento, no canto inferior direito, também tem uma caixinha com 4 setas. Se vocês apertam nele, vai ampliar o tamanho do documento. Vocês veem que ampliou aí na apresentação de vocês. Então, a graça disso aqui é que você controla aí o que você quer assistir. Então, se você quer ampliar o documento que vamos estar apresentando, você aperta no documento, nessa caixinha das 4 setas, e ele vai ampliar, ok? Ou entre a câmera, entre a imagem do vídeo meu e o texto,
embaixo, se vocês colocam no cursor, às vezes, com o dedo também no celular, vocês podem subir e descer, e vocês vão fazer ampliar ou diminuir o tamanho da câmera, né? Podem ampliar o tamanho do documento ou diminuir o tamanho do documento e ampliar a câmera. Então, o controle do tamanho das câmeras, vocês vão fazer no seu próprio aparelho, no seu próprio computador, ok? Então, é importante que vocês dominem para poder acompanhar as aulas que nós vamos estar dando. Então, nosso curso sobre normas técnicas, nós vamos trabalhar por 5 dias. No dia de hoje, nós vamos ter a colaboração, durante todos os dias, vamos ter colaboração de alunas do mestrado Sociedade e Fronteira e colaboradores dos projetos. Hoje, Marielis, que é uma estudante venezuelana que estuda conosco, vai nos ajudar na apresentação do capítulo 4. Então, nesse documento que eu coloquei, o link, nós vamos começar com o estudo do capítulo 4, que vai falar da estrutura dos trabalhos, né? Amanhã, terça-feira, nós vamos ter a apresentação das professoras Josiane e Marineide, ambas são da Malacacheta e estão também trabalhando conosco. Elas vão nos apresentar os elementos textuais de um trabalho acadêmico. Na quarta-feira, eu vou tratar sobre as citações, como a gente faz citações em trabalhos acadêmicos. Na quinta-feira, as alunas Andrea e Mávera, que são alunas e ex-alunas do PPG-SOF, do mestrado Sociedade e Fronteira, vão nos falar de como fazer referências. E na sexta-feira, eu vou tratar sobre como organizar um texto acadêmico. Então, nós não vamos tratar apenas as normas técnicas, nós vamos estar sempre tentando trazer exemplos, trazer para a realidade do uso dessas normas, porque não adianta saber elas em abstrato se a gente não consegue colocar em prática. E na sexta-feira, eu vou tratar de como aproveitar todas essas ferramentas técnicas para poder organizar um texto acadêmico, certo? Então, esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa semana, desde hoje até sexta-feira, nesse horário de 3 às 5 da tarde. O curso vai ter uma carga horária de 20 horas. Eu estou pensando, como eu sei que tem gente do interior que tem muita dificuldade com a internet e com e-mail para envio das mensagens, eu estou pensando fazer 2 certificações, né? Para quem somente conseguir assistir de segunda a sexta-feira, vai ganhar uma certificação por 10 horas de participação. Mas nós queremos certificar 20 horas. Para isso, além das 10 horas de aula direto aqui, presenciais, digamos, aqui pela internet, nós vamos validar 5 horas de leitura e 5 horas de produção textual. Então, no final, nós queríamos que vocês possam elaborar um trabalho e nos enviem, utilizando as normas técnicas. Pode ser um trabalho que vocês já estão fazendo na universidade, um texto, um relatório, um rascunho do TCC, os trabalhos que vocês estão fazendo para servir de exemplo e a gente poder verificar se vocês estão usando as normas e a gente poder lhes dar um retorno, né? Não vamos dar uma nota só para validar a carga horária. Então, se vocês encaminham no final, nós vamos dar um e-mail para encaminhar. Eu vou colocar aqui, o e-mail está aqui, nesse cartaz que nós divulgamos. Nesse e-mail, laboratoriosocionaturais@gmail.com. Nos enviam ao final do curso o trabalho, e com isso nós vamos entender que vocês utilizaram 5 horas para leitura e 5 horas de escrita, né? E aí vamos validar 20 horas. Quem não conseguir nos enviar o trabalho final por e-mail, nós vamos validar só 10 horas. Eu entendo que para vocês é mais interessante, nesses processos seletivos, 20. Mas vamos deixar as 2 opções, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue, às vezes, encaminhar um documento por e-mail em anexo, tá? Mas vamos ter essas possibilidades. Então, essa é a nossa proposta de curso. Eu vou convidar que possa entrar aqui na sala nossa aluna Marielis. Por favor, Marielis, entra aqui no curso e eu vou lhe procurar aqui para poder lhe dar status de apresentador. Bem, então eu vou tomar o controle da sala, porque Marielis não está conseguindo entrar. Nós estamos falando de normas técnicas. As normas são
convenções que as pessoas chegam a um acordo para poder fazer os trabalhos. As pessoas vão combinar como fazer os trabalhos. Então, nós vamos falar de várias normas que estavam nesse documento. Eu coloquei aí no bate-papo o link ao documento. Peço que vocês podem subir aí no bate-papo e buscar o link. E podem baixar nos seus computadores, seus celulares, o documento, um documento de consulta. Por que nós temos que ter normas? É para facilitar a linguagem, né? Nós precisamos ter uma linguagem comum, uma linguagem que a gente possa ler um documento e a gente entender, olha, será que esse texto que eu estou lendo é de autoria dessa pessoa? Ou esse texto foi escrito por outra pessoa? Então, nós vamos ter normas para fazer citações, para referenciar um autor, para utilizar diversas ideias, e essas normas é um tipo de convenção, é um acordo para a gente poder fazer essa comunicação, que é uma comunicação mais técnica, né? Então, no âmbito acadêmico, se utilizam estas normas para poder a gente se entender nessa linguagem mais técnica, né? Andréa, vou lhe pedir que você vá acompanhando o bate-papo, que eu vou estar no documento. Se surgir alguma coisa, você me interrompe, tá? Por favor. Então, estas normas nos ajudam a padronizar um debate, né? Às vezes a gente quer publicar em uma revista e vai ser lido por pessoas de longe, de outros lugares, nossos trabalhos de TCC, nossas dissertações no mestrado, né? TCC na graduação ou a dissertação no mestrado, elas têm que ter uma linguagem mais técnica que padronize como as pessoas vão ler, né? E existe uma associação brasileira de normas técnicas, que é a ABNT. Então, essa associação vai definir normas técnicas para uma série de questões, seja para questões de pesos, de medidas, e em diferentes campos de conhecimento. E a ABNT também tem normas para os trabalhos acadêmicos. E as universidades, elas fazem a adaptação dessas normas, que é o que a Biblioteca Central da Universidade tem esse link que eu coloquei para vocês, né? Para que possam verificar como a universidade vem atualizando essas normas. Essas normas vão se atualizando com o tempo também, né? Então, quais são os tipos de trabalho que nós podemos fazer? São trabalhos que podem ser monografias de TCC, dissertações de mestrado, tese de doutorado, projetos de pesquisa, relatórios, mas também artigos, livros, capítulos, e uma série de outras situações em que a gente pode utilizar as normas técnicas para deixar nosso texto, nosso documento, um material didático, por exemplo, importante que esteja em uma linguagem que as outras pessoas se entendam, né? Então, por isso que se usam formas padronizadas de construção dos textos para que as pessoas possam entender, né? E não, de repente, eu invento um símbolo e ninguém mais sabe de que trata esse símbolo. Então, se trata de padronizar essas ideias para que as pessoas possam se comunicar. Todo o trabalho, nós vamos agora abordar o capítulo 4 desse documento. Vou pedir para a Andréa que, por favor, volte a colocar o link no bate-papo público, o link do documento da biblioteca. Eu coloquei há pouco tempo ali, mas peço que volte a colocar, por favor, para que todos possam baixar. Nós vamos estar apresentando agora o capítulo 4, onde vai falar da estrutura de um trabalho. A estrutura, digamos assim, é como se organiza um trabalho, né? De forma geral, nós vamos dizer que um trabalho tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. O texto é o que nos interessa, é o miolo, digamos assim, é o filé do nosso trabalho, onde vão estar nossas ideias principais. Mas, assim como quando a gente se cumprimenta na rua e a gente se encontra com alguém, a gente não vai chegar logo e falar as coisas. Encontrei alguém que está me devendo um dinheiro, né?
Aí eu não vou chegar logo cobrando, vou primeiro cumprimentar, vou fazer essa apresentação, vou dizer boa tarde, tudo bom, estamos em tempo de pandemia, né? A gente quer saber se sua família está bem, se alguém adoeceu, para depois ir entrar nos temas que a gente vai conversar, né? Da mesma forma, quando a gente vai terminando uma conversa, a gente vai se despedir, né? Depois que a gente passa limpo nossas ideias, a gente troca umas ideias, eu falo um pouco da minha vida, a outra pessoa fala da vida dele, e depois, no final, é de bom tom que a gente se despeça, né? Eu vou dizer, tá bom, amigo, eu preciso ir, agora eu tenho que ir, foi bom conversar com você, a gente vai amarrando a conversa, para que não fique algo assim, solto, né? Eu não posso, se eu estou falando com alguém e na metade da minha fala eu me viro e vou embora, não pega bem, não é legal. Da mesma forma, os textos, né? Os textos acadêmicos vão ter o que nós vamos chamar de elementos pretextuais. Aqui vocês vão poder ver, não está muito claro nessa imagem, mas no documento que vocês vão baixar está mais claro, que tem uma capa, tem uma apresentação, tem os agradecimentos, tem uma epígrafe, tem um sumário das figuras, do texto, dos quadros. Então, todos esses elementos são os pretextuais, né? Depois vai vir o corpo do texto mesmo, que nós vamos chamar de desenvolvimento, embora nunca vamos colocar esse nome de desenvolvimento. Os elementos textuais vai ser composto pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Então, aí está o grosso do trabalho acadêmico, né? Vocês veem que aqui tem várias páginas nos pré-textuais, mas, na verdade, são só modelos. O que vai interessar mesmo são elementos textuais. É aqui que está o grosso das ideias que a gente quer trabalhar, que a gente quer transmitir. Então, eu vou ter que ter sempre uma introdução, onde vou explicar brevemente de que trata o texto, o desenvolvimento, que ninguém vai colocar no trabalho a palavra desenvolvimento. Nós chamamos de desenvolvimento, mas é onde as ideias vão ser explicadas e aprofundadas, digamos assim. E no final, a conclusão. Esses são os elementos textuais. E depois vem os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, se eu usei, a referência de entrevistas, se eu entrevistei pessoas, fotografias, né? Se a gente usou apêndice, o anexo, né? Tem uma diferença entre apêndice e anexo, é o que vem depois do texto. Então, todo o trabalho acadêmico vai ter elementos pré-textuais, o que vem antes do texto em si, os elementos textuais, que é o miolo do trabalho, e os elementos pós-textuais, que é o que vem depois, né? Então, isso, digamos, é a estrutura geral de um trabalho acadêmico, né? E aí vamos entrar a como se formatam esses trabalhos, né? Boa tarde a todos. Sim, me desculpam, por favor, pelos inconvenientes. Eu escutei o professor falar até o início do ponto 4, sim? Já fiz a apresentação do manual que nós temos que conhecer e ter como um recurso cada vez que tentemos fazer um trabalho. Tem as orientações para nós poder arrumar e elaborar um projeto ou um trabalho de investigação, uma pesquisa. Então, vou continuar. A formatação do trabalho, ponto 4.1 do manual. Vamos a falar um pouco dos indicativos da sessão, alguns detalhes que temos que ter presente no momento de começar a fazer o trabalho, sim? Formato de apresentação. Nós temos que entregar o trabalho gravado em PDF e impresso, em forma de brochura, um formato de brochura na cor da unidade que seja, assim. O formato de brochura é uma capa um pouco mais dura. O papel que utilizamos é A4 da cor branca. Normalmente, dentro como os anversos e os versos do trabalho, vamos, em princípio, como regra geral, vamos a utilizar o anverso da folha. E o verso, excepcionalmente, para colocar a classificação de
da categoria de nosso trabalho. Aqui, opcionalmente, vamos a utilizar o verso das folhas, dos aspectos textuais, dos elementos textuais para frente. Então, vou repetir, como regra geral, vamos a utilizar o anverso das folhas em nossos trabalhos. Excepcionalmente, vamos a usar o verso só para aqueles casos que tenham que ver com a ficha catalográfica. E quando consideremos fazer ou utilizar os versos das folhas dos elementos textuais para frente. As margens. Só um comentário para ajudar a Maria Elisa. O que a Maria Elisa está dizendo? Não sei se entenderam todos o que é o verso de um anverso. Como É a frente e a parte de trás de uma folha. né? Como vamos fazer a formatação? Maria Elisa. Senhor? Só um segundo, deixa eu dar uma explicação aqui para o pessoal, tá? É que talvez não todos entenderam o que é o verso e o anverso de uma folha. Ele se refere à frente, a parte da frente e a parte de trás. De forma regular, os trabalhos acadêmicos, como um TCC ou uma dissertação, não vai usar as duas fases da folha. Vai usar só a parte da frente, né? E algumas folhas vão ser utilizadas na parte de trás. Claro que para trabalhos mais simples, como um trabalho de uma disciplina, por exemplo, nós vamos usar os dois lados, até porque para economizar papel, né? Mas aqueles trabalhos mais importantes, se utiliza só um lado da folha, né? Por isso se fala o verso e o anverso, como fosse assim, a frente e a parte de trás da folha, né? Outra coisa que ela falou, bem rápido, é a questão da numeração. Nos trabalhos acadêmicos, a numeração vai começar do sumário em diante. As primeiras folhas não têm numeração, vão em branco o número, mas elas se contam. Então, no sumário, por exemplo, vai ser na folha 5, aí que vai começar o número da folha. A primeira capa e as primeiras folhas não tem número. E no Word, vocês podem aprender depois com mais calma, tem uma forma de você separar o documento em seções e deixar a primeira seção sem número de páginas. E ele vai começar onde vocês querem. O Word permite fazer isso, mas vocês precisam mexer nele para poder aprender a fazer isso. Mas a norma, então, seria que se usa só o lado da frente da folha e se começam a numerar a partir do sumário. Maria Elis, continua, por favor, com as margens. No ponto D, sobre a numeração, está um ponto mais para frente, sim? Para especificar e vamos fazer uma prática. Então, sobre as margens. As margens são os limites que vão ter a cada folha. Os margens se classificam em superior, sim, como estamos vendo aqui, se classifica em inferior, esquerdo e direito. Para nós fazer essa formatação, podemos utilizar aqui este item de layout, sim? Não está habilitado, mas o que podemos fazer é ir até aqui, até onde fala de margens. Clicamos no margem e aí vão aparecer diferentes tipos de margem. Temos margem normal, margens anchos, margens curtos e temos a possibilidade de fazer de uma forma personalizada. Então, para este tipo de trabalhos, os margens vão ser 3 na parte superior, 3 centímetros na parte esquerda, 2 centímetros embaixo na parte inferior e 2 centímetros na margem direita, sim? Então, as margens, estes são os tipos de margens que vamos a usar nos nossos trabalhos de pesquisa.
Layout es el ítem donde podemos ir, repito, y vamos a margin, ¿sí? Aquí también tenemos orientación, tenemos tamaño de folha para modificar tamaño, otro tamaño va a ser A4, y a orientación principalmente ou geralmente vai ser orientação vertical, excepcionalmente, dependendo do que nós queramos apresentar, podemos usar a orientação horizontal panorâmica. Sobre o espaçamento, aqui trouxe para vocês uns exemplos, sim? O espaçamento tem uma regra geral, a regra geral é de 1,5 espaço, 1,5 centímetros. Excepcionalmente, vai ser de 1 centímetro. Quais são esses casos do espaçamento de 1 centímetro como exceção? As citas, como por exemplo, a cita que temos aqui projetada. Segundo, as regras daqui da Associação Brasileira. Quando estamos escrevendo nossos trabalhos, sim, e verifiquemos que existem mais de três linhas para a cita textual, então temos que separar e colocar em outro párrafo com um tipo de espaçamento que vai ser 1 centímetro. Como podemos fazer este tipo de ajuste? Vamos lá, então. Neste exemplo, que é o exemplo número 1 de espaçamento em cita com mais de 3 folhas, então vamos separar o párrafo para que fique à parte com um espaçamento de 1 centímetro e o tamanho da letra de 10 centímetros. Não, o tamanho 10, não é 10 centímetros, é o tamanho da letra. Ah, perdão, o tamanho da letra. Se atrasado, tem algum problema? Tá bom. Então... E ainda tem um recuo de 4 centímetros. Um recuo de 4 centímetros alinhado à esquerda. Veja no que estamos fazendo. Estamos marcando quando uma citação, um texto que eu estou copiando igual a um autor, tem 3 linhas, ele vai continuar do texto normal, né? Vamos dizer que isso aqui fosse uma citação. Até 3 linhas, ela começaria com uma aspa, fecharia a aspa, e aqui estaria a nossa citação. Aqui nós colocaríamos a referência, que vamos ver ainda nesse curso, né? A referência vai ficar pendente. Mas aqui eu marcaria quando é até 3 linhas. Quando é mais de 3 linhas, eu preciso separar isso aqui. Então, veja no que eu fiz. Estamos no Word. Aqui está o documento como estava normal. Nesse símbolo aqui, onde eu estou, vai dizer espaçamento de linhas. Ele estava a espaçamento 1,5 e justificado, que é até a borda. Como ele tem mais de 3 linhas, eu preciso que ele fique em espaçamento 1, em tamanho 10, o tamanho normal é 12. Vejam que aqui o tamanho é 12, esse aqui tem que ficar tamanho 10, espaçamento 1, e com um recuo de 4 centímetros à esquerda. Pronto. E aqui embaixo, o texto continua normal. A letra também vai ter um recuo aqui, início, de 1,5. Como? Desde o ano 2000, tem um recuo também de 1,5. Um recuo? Recuo. A primeira linha? Sim. Estão vendo que aqui no Word eu consigo controlar aqui. Se eu mexer aqui embaixo, posso mexer os dois, as 2 linhas. Se eu mexo de baixo, vai avançar só da segunda linha em diante. E se eu mexo o que está em cima, o triângulo de cima, eu deixo 1,5 centímetro, é isso? Sim. Ok. Continue. Este é uma das exceções para o espaçamento de 1,5. Então, podemos descer um pouco mais.
Temos um exemplo número 2, de espaçamento em nota de rodapé. Então, aqui vamos ver que está um parágrafo e a nota para complementar o conteúdo que estamos colocando se coloca embaixo com uma chamada arriba no texto principal. Então, desde as críticas mais severas até Osório 2019, professor, vamos colocar como nota de rodapé para que eles vejam como é. Esse também vai ter um tamanho da letra diferente. Ai. Paciência, tá, gente? A gente está querendo acertar aqui. Para colocar uma nota de rodapé, eu vou vir aqui em referências, inserir nota de rodapé, estão vendo? Eu marco, deixo o cursor é isso que eu estou mexendo, a setinha, que aqui estou dentro do texto, só uma linha. Vamos inserir um texto de rodapé, ele vai deixar o número aqui, estão vendo que aqui deixou o número, e ele automático vai me jogar no pé da página, onde eu vou copiar o texto. Esse texto vai ficar no pé da página, e vai ficar em que formato, Marielis? Um formato de letra 10, espaçamento de 1 centímetro. Certo? Deu para entender? Eu estou aqui no texto, inseri uma nota de rodapé, a nota do rodapé vou inserir aqui em referências, nota de rodapé, ao clicar ele automático vai jogar no pé da página um número, e aí eu posso inserir esse texto, que vai ficar nesse formato, espaçamento 1 e tamanho 10. As Ok. notas de rodapé não formam parte do texto principal, mas são um complemento que fica no parágrafo à parte, sim? Por isso, ele vai ser chamado para a parte mais baixa da folha, ao final da folha. Você pode ler como complemento. No caso, as ideias principais têm que ir no corpo do texto. Aqui eu colocaria uma referência complementar, falando de um autor, de alguma ideia que não é bem central, porque se fosse uma ideia central, teria que estar no corpo do texto. É uma ideia complementar que vai aqui embaixo como um complemento, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos com o exemplo número 3. Outra exceção de espaçamento em referências. As referências vão ter também um espaçamento de 1 centímetro e 1,5 entre uma de referência e outra, como estão apreciando aqui no texto, sim? Tem 1, 2, 3 referências e elas vão ficar separadas uma da outra por espaço e meio e cada uma delas com espaço de 1. Certo, deu para entender, gente? Então, aqui estamos na referência, né? Lá no final do trabalho. Aqui vai espaçamento entre essa linha e essa outra, espaçamento 1. Eu vou verificar aqui, 1. Agora, espaçamento entre esse parágrafo e o próximo é de 1,5. Então, aqui eu vou ter que colocar 1,5. Aqui seria 1 e aqui 1,5, que assim ele fica um pouco mais separado. Aqui nesse parágrafo, outra referência, tem espaçamento 1. E entre esse parágrafo e o próximo, 1,5. Certo? Então, vejam, são diferentes formas de fazer o espaçamento entre as linhas nos parágrafos de um texto. Pode continuar, Marielis. Vamos para o exercício número 4. Vamos com as legendas nas ilustrações e tabelas, sim? Eu coloquei aqui esta tabela já pré-desenhada para colocar um título. Esse título vai ser também com um espaçamento de 1 e com letra 10. Pode colocar um título, professor. E uma numeração. A numeração das tabelas vão ser consecutivas desde o princípio até o final. Todas vão ser de forma contínua. Desculpa, que é para fazer o quê?
Un título con letra 10, Qualquer título? cualquier título. Tá, aqui nós vamos fazer um ajuste de vocabulário. O Word, onde que eu vou inserir para inserir uma tabela no Word, a gente vai vir aqui em inserir, e ele vai mostrar tabela. E aqui eu vou escolher qual é o tipo de tabela que eu quero inserir, né? Então, eu posso inserir uma tabela com mais ou com menos quadros. Tecnicamente, nos trabalhos acadêmicos, nós não vamos chamar de tabela. Isso aqui nós vamos chamar de um quadro, né? Porque ele tem, todas as bordas da figura estão marcadas. Tecnicamente, ele vai ser tabela. Vejam o que eu estou fazendo. Estou marcando ela, vou em propriedades da tabela, eu vou em células, eu estou buscando aqui opções da figura. Quando aqui eu vou marcar quais são os lados que eu quero, eu posso deixar a tabela, o quadro, digamos assim, que as linhas não apareçam. Vocês percebem? Aqui não estão as linhas. Continua a ser um quadro, mas está sem linhas. Quando nós vamos chamar de tabela, tecnicamente, como normas técnicas, quando ela só tem as linhas horizontais, não quando ela tem as verticais. Deixa eu ver se aqui eu encontro. Eu vou marcar aqui. Só essas assim. Estão vendo o que estou fazendo? Estou no Word. Eu marquei as linhas de cima e de baixo, as horizontais. Quando eu marco as horizontais, tecnicamente ela é uma tabela. Bem, eu marquei só as linhas horizontais. Uma tabela também, ele vai trazer dados processados. Por exemplo, se eu coloco dados numéricos, não é só colocar que teve 2 ou 3, mas eu colocaria 20%, 25%. Uma tabela implica um tipo de processamento diferente. Como esse aqui nós vamos chamar de um quadro eu posso vir aqui, nesse símbolo aqui, eu vou marcar, veja, aqui posso marcar as bordas. Quando marco todas, ele vira um quadro. Por mais que aqui diga tabela, tecnicamente para nós seria um quadro. Então, seria o quadro 1 com o título, Marielis. Relación de madres con carga familiar superior a 5. Um título mais fácil. Participantes do curso. Pronto. Qual é a norma técnica aqui para o título? Letra 10 y espaçamento de 1 centímetro. Certo. E qual é a norma técnica para dentro do corpo do quadro da tabela? 10. Letra 10. E não negrito. Uhum. Estão percebendo? Não estamos formatando. É uma norma técnica de como se marca um título. Então, o título ficaria em tamanho 10 e em espaçamento 1. E o corpo dentro do quadro, dentro da tabela, nós marcaríamos também espaçamento 10. Talvez, se eu quisesse dar um destaque, eu posso marcar em negrito os títulos, né, de dentro do quadro da tabela. Mas não é legal ter tudo em negrito. Se aqui tivesse texto, não é legal tudo em texto, para que não... O negrito vai dar um destaque, então não vou ter todo o destaque, só o principal. Pode continuar, por favor. Sim, vamos com o seguinte exemplo. Professor Mário, eu tenho uma dúvida. Sim. Quanto à informação de dentro, porque assim, vocês disseram que quando é um quadro, aí as informações são tipo percentual. Por exemplo, esse aqui mesmo, do exemplo de vocês, nome, idade, sexo e carga familiar. Ele é um quadro ou é uma tabela? Ele é um quadro. Quando que ele seria tabela? O que ele precisa para ser tabela? Primeiro, não ter as linhas verticais. Eu deixaria ele em branco e eu marcaria só as verticais.
Aí ela é uma tabela. Deu para entender a diferença? Sim, estética sim, mas quanto à informação? Eu não colocaria números, por exemplo, por isso que não é tudo que vai virar tabela. Não vai, em uma tabela não vão dados brutos, não diria só 36 anos ou 25. Em uma tabela teriam que ir os dados processados. Teria que dizer, por exemplo, Número de... pessoas entre 20 e 30. Aqui nós diríamos 20%. Entende a diferença? Ah, tá bom, O entendi. dado está processado, não é o dado bruto. Se aqui eu digo, olha, tem uma pessoa que tem 25 anos, é um dado bruto, ele não está processado. Ou digo, quantas pessoas tem? Se eu diria, quantas pessoas têm de 20 a 30 anos? Eu digo, 10 pessoas. É um dado bruto. Isso teria que ir dentro de um quadro. Quando esse dado é processado, ele vira uma tabela. Então, tem uma parte formal, que é do desenho, que não só se marca nas linhas horizontais e não as verticais. Aí é uma tabela. Quando eu marco todas elas, aqui ele é um quadro. Isso da porcentagem, do tipo de informação, já é uma norma um pouco mais refinada, que aluno de graduação não vai utilizar. A gente pode usar qualquer coisa, mas de forma geral, vai ser quadro quando marco as linhas horizontais e verticais, certo? Certo, professor, obrigada. Vamos avançar, Marielis, por favor. O seguinte exemplo é de ilustração. Aí fica o mesmo tipo de regra. Sim, é uma exceção para o espaçamento e o título vai se colocar em letra com tamanho número 10. Tá. O título para uma ilustração ou para foto vai ser figura, né? Sim. Vamos chamar figura número 1. E aí vai vir um título, né? Vamos chamar o Boto da Amazônia. Essa figura aí. Então, a letra vai ser tamanho 10 e em espaçamento 1. Não. Certo? Então, vejam como cada tipo de título, cada tipo de texto tem uma forma de colocar o espaçamento. Tudo isso está explicado no Manual de Normas Técnicas. Vocês podem olhar com calma depois. Vamos avançar, Marielis. Tá bom. Por favor. Este é outro tipo de exceção que tem a ver com a natureza do trabalho, onde o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e está sometido, então, a o tipo de alinhamento, neste caso, deve ser do meio da mancha gráfica para a margem direita. Então, o meio da mancha gráfica, professor, pode señalar aqui no exemplo, e de um meio vamos escrever para a direita certos dados, sim, aqueles que têm que ver com a natureza do trabalho, quando vamos falar do tipo de trabalho, se é uma pesquisa, se é uma dissertação, se é uma tese, o objetivo do trabalho, o nome da instituição. Isso aqui a gente faria colocando o centralizado, né? Seria a opção de centralizado, que ele vai ficar no meio do trabalho, né? Sim. Tá, mas não vamos colocar tantos exemplos diferentes, porque a gente vai confundir as pessoas aqui. Digamos, temos uma norma padrão para os textos e as capas vão ter algumas especificações. Então, nas capas, ele tem que ir centralizado. Tem trecho das capas, como aqui, que ele vai estar mais no lado direito. Isso vocês podem olhar com calma no manual, que vocês vão ver os exemplos bem concretos, bem práticos de como entender essas partes, ok? Vamos tentar ver o mais geral, Marielis, vamos avançando. Tá bom. A fonte do documento, já hemos falado, verdade? Que o tamanho, por regra geral, vai ser 12 e, excepcionalmente, vai ser
o tamanho letra 10. Igual vai aplicar para as notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação, na publicação, legendas e fontes de ilustração e de tabelas. Podemos continuar, então. Vamos dar um exemplo aqui. Então, o que está dizendo? Que o tamanho padrão é o tamanho 12. A família de línguas é Times ou Arial. Onde que eu vou ver isso? Vai ser aqui, né? Aqui eu vou ver todo tipo de letras. Vejam como eu mudei o formato da letra. Cada tipo de letra tem um nome, né? Então, esse tipo de letra tem um nome, e ela é Algerian. Eu posso marcar elas com outros tipos Isso vai servir para diferentes tipos de trabalho, né? O tipo de letra que se utiliza em um trabalho acadêmico é o Arial, em padrão tamanho 12, como está aqui, ou tamanho 10, quando é uma citação especial, em tamanhos especiais, ou nota de rodapé ou citação, ou Times New Roman, que eu vou buscar aqui na letra T, estão por ordem alfabético, Times New Roman, tamanho 12. Então, assim, as letras, de forma geral, tem que ser essas, ou é Times ou é Arial, né? De padrão, tamanho 12, e em alguns casos excepcionais, tamanho 10. Muito bem, vamos lá, o que mais? Aí tínhamos um exemplo para fazer. Sim, qual é? Pode falar. Era para ajustar alinhamento do parágrafo, alinhamento, o tamanho da letra, o tipo da letra para a área o Times New Roman. Certo. Vejam que quando eu clico aqui em cima, eu vejo qual é o tipo de letra, né? Ele aqui está numa letra Batang e em tamanho 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar Times, vou colocar tamanho 12. Aqui nós podemos ter vários tipos onde ele vai estar alinhado, o alinhamento aqui, né? Aqui um alinhamento à esquerda, aqui um alinhamento centralizado, aqui um alinhamento à direita, vejam que está tudo para cá, aqui está alinhado à direita, mas à esquerda está desalinhado, e aqui é justificado. Esse é o formato padrão de texto, justificado, que ele vai de lado a lado, vai de margem a margem da página. E ainda mais, eu coloquei um sublinhado e uma letra cursiva para arrumar também. É para tirar? É para tirar, sim, para mostrar como podemos usar este tipo de grillo. Certo? Estão vendo aqui? Eu vou sublinhar ou posso deixar em itálico, né? Nós vamos chamar itálico, aí ele volta normal, né? Então, o texto tem que ser em formato normal, tem que ser em tamanho Times ou Arial 12, justificado, ou seja, vai de margem a margem. Um texto normal, ele não vai centralizado, aqui ele está centralizado, né? Vejam que se eu estou com a marca aqui, está centralizado, aqui está marcando o centro da página. Se eu coloco ele à esquerda, ele todo vem para a esquerda e a direita não fica alinhado. Ou então, todo alinhado à direita e à esquerda fica desalinhado. Em justificado, ele vai ficar de linha a linha. Então, esse é o padrão de um texto acadêmico. Certo? Pode continuar. Sim. Então, já estamos vendo fonte e alinhamento, sim, que é o seguinte item. A paginação. Então, já o professor falou sobre, com relação à numeração, sim? Nossos trabalhos vão apresentar a numeração só a partir dos aspectos textuais, sim? Dos elementos textuais. Então, como que vamos fazer para que as primeiras folhas não apareçam a numeração? Tem um procedimento, você, professor, me pode ajudar? Temos que numerar primeiro, sim? Vamos a inserir. Temos aqui primeiro as regras, sim? As folhas pretextuais, elas vão se contar, mas elas não vão estar numeradas. Logo temos as folhas textuais
que las van a ser numeradas con algoritmos de 2 centímetros de separación, 2 centímetros de espaçamento desde o número ao borde superior e desde o número ao borde do lado direito. Vamos numerar as folhas do verso excepcionalmente quando estemos usando as folhas do verso dos elementos textuais para frente. Quando tomemos a decisão de escrever os nossos trabalhos, tanto pelo anverso como pelo verso. Então, vamos a fazer um exemplo. Alguma dúvida aí, porque é um ponto bastante difícil para compreender. Sim, o que é importante aqui fixar é que o padrão técnico disse que o número vai na parte superior direito, ou seja, se a página, aqui estou reduzindo o tamanho para ver a página teria que ter o número aqui. Nós, e eu me incluo, muitas vezes a gente coloca o número aqui embaixo, mas em trabalhos assim mais formais, o número tem que ir aqui em cima, no canto superior, em cima, na parte de cima da folha à direita. E é para colocar o número? Sim, vamos colocar. Quando estemos escrevendo na folha versa, temos também que cuidar que o número vai virar para a parte direita, para a parte esquerda, para que ele coincida com o outro número da frente da folha. Ai. Tá, vamos então aqui. Como que a gente insere o número? Nós vamos colocar aqui. Alô, é para inserir o número ou não, Maria? Sim, é para inserir. Tá, vamos inserir o número. Venho aqui, eu posso estar aqui quando estou digitando. Eu quero inserir o número, vou vir aqui em inserir número de página, e aqui ele vai me perguntar se eu quero o número no início da página, veja, do lado, aqui está no início da página, mas do lado esquerdo, no início da página no centro, no início da página à direita, ou no fim da página, também, da mesma forma, à esquerda, centro, direita, ou com formatos especiais, como esse que está aqui. Então, o padrão para um TCC, para um trabalho mais acadêmico, é o número na parte superior direita. Está vendo que ao apertar, ele veio aqui. Nos casos, quando o trabalho for digitado em anverso e reverso, a numeração das folhas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito. Acho que isso podíamos deixar para a próxima aula, porque isso é mais difícil de entender. Mas isso se faria aqui, quando a gente vai entrar em formato do número, né? Tá bom. E aqui tem como a gente separar as páginas de pares e ímpar. Ele vai marcar dessa forma. Certo. Tá vendo aqui que ele está mostrando aqui que eu posso ter o número de um lado e na outra do outro. O círculo à direita, isso você pode manejar aqui nas configurações da página. É um pouco mais difícil de fazer, mas dá de fazer. Vamos avançar então, Marielis. Tá bom. E agora? Eu posso assumir desde aqui, Marielle, que eu queria isso aqui. Tu quer comentar algo mais disso até aqui, Marielle? Só agradecer e pedir desculpa por todo o atrapalhamento aqui. Agradecer você que sempre tem muita paciência com nós. E fico aqui escutando também a sua exposição. Certo, obrigado. Gente, estão entendendo o que estamos falando aqui? Importante que vocês entendam. Se tem dúvidas, pode perguntar. Eu já vou abrir para perguntas. Eu só queria agora apresentar rapidamente a questão das sessões, que são os capítulos. É um tema que sempre gera dúvidas e é importante dizer. Só vou aqui desligar o microfone da Marielis, ok. Então,
os títulos, quando a gente coloca os títulos, eles também têm um formato especial, né? E tem várias formas de fazer os títulos. E eles vão ser divididos por seções, que vamos dizer como fossem as partes de um texto, como se a gente dissesse que vamos falar de capítulos e subcapítulos. Então, independente do número do capítulo, todos aqueles principais, o capítulo 1, 2, 3, 4, eles vão ser uma seção primária. E os que estão dentro deles vão ser subseções ou uma seção secundária, o que nós chamaríamos de um subcapítulo, né? Então, quando nós temos o capítulo 1 e vamos ter o item 1.1 ou 1.2, 1.3, é como se fosse um subcapítulo em uma seção secundária. Quando dentro do 1.1 temos um 1.1.1, vão ser subseções desse 1.1. Então, seria o nível terciário, quaternário, quinário, e assim vai se subdividindo, né? Então, quando eu vou falar do título 2, esse vai ser a seção primária, seção secundária vai ser o 2.1, 2.2, 2.3. Quando eu entro dentro do 2.1, a subdivisão do 2.1, o 2.1.1 e assim por diante, seria um terceiro nível de seção. Então, é como que isso aqui fosse um primeiro nível de seção, um segundo nível de seção, de um terceiro nível de seção, como se fosse o capítulo, o subcapítulo, o subcapítulo, né? Então, é uma forma de ir organizando essas seções. No manual, vocês vão poder ver como se fazem as capas, tem exemplos de capas, como se coloca os membros da banca, os agradecimentos, um resumo, tudo isso vocês podem ver, a gente não vai parar em tudo. Está aqui o sumário. O sumário é onde está os capítulos que tem meu trabalho, né? Vejam que esse aqui, o número 1, é uma seção principal, né? Então, quais são as principais? Todas aqueles que é seção principal. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eles são títulos. Esse título, o formato dele dentro do texto e aqui no sumário vai ser em caixa alta e negrito. Estão vendo? Ela está em caixa alta e negrito. Esse aqui é o título em nível 1. Dá para enxergar bem? Aí eu ampliei o tamanho aqui. Então, qualquer título que está no nível 1, ele vai ser caixa alta e negrito, né? O título da seção 2, 1.1.1, é seção 2, ele vai ser em caixa alta, em maiúscula, mas ele não é negrito. Vejam a diferença. Esse aqui é caixa alta ou maiúscula em negrito. A seção 2, né? A seção 2 aqui, ela vai ser caixa alta, mas não negrito. A seção 3, 1.1.1, vai ser somente a primeira letra em maiúscula, as outras em minúscula, mas em negrito. Então, aqui eu vou ter o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Esse vai ser o formato que eu vou dar lá no texto e vai ser o formato que vai vir para cá. Vejam que mesmo quando eu vou para o número 2, ou o número 3 aqui, que não tem subcapítulos, eles são caixa alta e negrito. Aqui posso ver aqui também no 4, né? O 4, não importa o número do capítulo, é a seção. Essa é a seção 1, ele é maiúscula e negrito. A seção 2, 4.1, é a segunda seção, é maiúscula, mas não negrito. 4.2 também é maiúscula, não negrito. 4.2.1 é a seção 3. E ela é só a primeira em maiúscula, as outras em minúscula e em negrito. E a seção 4, o quarto nível, não importa se é 1, 2 ou 3, né? É a seção. Ele vai ser normal, só a primeira é maiúscula e não negrito. Então,
eu posso ir identificando o nível do título de acordo a essas orientações. Essa seria a forma de dar o formato lá dentro do texto e seria o formato que vai trazer aqui no sumário. O sumário também tem uma forma de ser feita automático, né? No texto. Eu vou mostrar para vocês como se faz o título automático, porque eu, às vezes, vejo os alunos fazendo a apresentação, digamos, o sumário manual. O sumário não é para fazer manual. Eu vou lhe mostrar como se faz ele automático, de forma a poder ganhar tempo nisso aqui. Vamos fazer de conta que eu estou aqui ao longo do texto. Esse é o programa que eu apresentei no início sobre as aulas desta semana. Mas vamos fazer de conta que esse aqui sejam capítulos. Eu vou ter, então, por exemplo, 1, vai ser esse capítulo, esse vai ser 1.1. Eu vou dar um título, vou ter o 1.2, vai ter outro título, esse vai ser 2, e esse vai ser 2.1. Estou fazendo um exemplo, e um 2.2. Ok, vou alinhar todas elas aqui à direita, estão todas justificadas, beleza. Vejam o que eu vou fazer. Como que eu faço o título automático? Então, aqui estamos supondo que tem texto, tá? É de mentirinha. Eu vou marcar o título 1, eu vou vir aqui em cima, não sei se vocês veem, que aqui vai dizer normal, sem espaçamento, título 1, título 2. E ao abrir aqui, eu vou poder ver que tem vários títulos. Aqui eu posso passar por vários títulos. Então, esse aqui, que é o número 1, eu vou marcar título 1. Certo? Marquei título 1. Mas eu sei que ele vai dar outro formato. Eu sei que o título 1 é porque ele está fazendo aqui automático. Eu não quero isso. Eu quero 1.1. É mais fácil assim. Pronto. Esse título 1, eu sei que ele vai ser times. O tamanho, eu vou dar tamanho 12 ou 14, dependendo, e podem revisar a norma. Eu vou marcar aqui título 1, né? Mas eu vou deixar ele tudo maiúscula e negrito, porque o título 1, ele é negrito. Estão vendo o que eu fiz? Eu deixei ele, a letra de cor negro. Então, ele está nível título 1. Esse aqui, eu vou selecionar e eu vou marcar título 2. Ele, com meu número, seria 1.2. Eu vou deixar tudo em maiúscula, mas não negrito, porque ele não é negrito, o título 2, né? Esse aqui, eu vou fazer 1.3, também seria título 2, é nível 2. Eu vou marcar título 2, mas ele é maiúscula, estamos deixando tudo times, e em tamanho podemos deixar 14, negrito, em letra preta. Mas ele não é negrito. E esse aqui... porque esse está 14. Vamos deixar tudo em letra 14. Entendem o que estou fazendo? Aqui agora, esse é o capítulo 2. Eu vou marcar como título 1. Não importa se ele é o número 2. É a seção, é o nível dele que é título 1. Ele é em maiúscula e é negrito. O 2.1, ele é título 2. É o nível dele que é 2. É maiúscula, não negrito. Então, estão vendo? Eu marquei elas. Aqui, vejam que esse texto diz normal. Agora, esse texto aqui, que é o do capítulo, eu marquei como título. Então, ao longo do texto, cada vez que eu tenho um capítulo,
eu tenho que marcar ele. Eu vou marcando como título 1, 2. Depois depois que eu marquei, eu vou vir aqui no meu trabalho e vou vir aqui em referências. E ele vai ter aqui sumário. E aqui, todos aqueles que eu marquei como títulos, eles vão vir automático. Viram no que eu fiz? Eles vêm automático para cá. E já vem indicando qual é a página. Então, se depois eu mudo a página aqui, por exemplo, eu vou inserir várias... Aqui está tudo na página 2, né? Eu vou escrever o texto aqui depois, eu vou inserir outras páginas, vou levar esse 2 para outro lugar, para outras páginas, né? Mudou o número de página agora. Eu vou voltar aqui no meu sumário, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, estou apertando agora o botão direito, e ele diz atualizar campo. Eu vou apertar atualizar campo, e ele vai me perguntar se eu atualizo apenas os números ou atualizo tudo. Se eu mudei o texto dentro do título, eu tenho que atualizar tudo. E ele vai atualizar, inclusive, o conteúdo do texto. Mas se eu atualizei só o número de página, vejam como vai mudar aqui. Ele mudou automático. Estão vendo? Então, eu vou marcar os títulos, eu vou formatar aqui meus títulos em nível 1, nível 2 ou nível 3, que são essas seções que estávamos falando, e depois eu vou fazer meu sumário automático. E aqui já depois eu posso editar e ver a formatação dele. E ele já vai ficar aqui o nível 2 mais adentro. Se eu tivesse um título nível 3, ele ia ficar um pouco mais para dentro também, ia ficar diferente cada nível de título. Estão entendendo o que estamos falando? Então, esses eram os conteúdos da aula de hoje. A gente não quer fazer que fique pesado, a hora está passando, tem gente com dificuldade de internet. Esse é o capítulo que estamos vendo hoje, o número 4 desse manual de normas técnicas, né? Eu coloquei ali o link, está aqui no grupo, no curso, é o manual de normas técnicas, que é a resolução 08 de 2017, que está na página da Universidade Federal. Então, o que nós vimos hoje foi o capítulo 4, né? Que fala da estrutura dos trabalhos. Vejam que nós estávamos vendo hoje esse capítulo 4, e ainda tem outros conteúdos aqui que vocês vão poder revisar com calma, né? Como se faz o sumário, estão vendo? Chegamos até aqui. Amanhã vamos ver o capítulo 5, né? Quais são os elementos textuais e as partes dentro de um trabalho. Mas hoje queríamos ver só esse subcapítulo, esse capítulo 4, como uma introdução para a leitura que vocês vão fazer do manual. E agora eu quero abrir para perguntas. Não sei se vocês estão entendendo o que estamos falando. Vocês possam olhar de novo com calma. Mas a orientação é essa, que possam baixar esse documento e depois olhar com calma. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Walter Liz, tudo bom? Eu só queria que você explicasse novamente para mim sobre o sumário, porque minha internet estava caindo toda hora e aí não deu para mim pegar direito. Você poderia recapitular novamente, por favor? Claro. Deixa eu mostrar aqui. Sem problema. Lembrando que vocês, aí no seu computador ou celular, vocês controlam o tamanho da figura. Se deixam a figura do vídeo, da minha imagem maior, vocês podem deixar minha imagem pequena e ampliar o tamanho do documento, que isso é legal. Vocês aí, seja no computador ou no celular, vocês controlam o tamanho do documento, tá? Então, o sumário, ele vai ter um resumo do texto, do que está lá dentro do texto. E o que nós falamos antes das normas para as margens, que é esse espaço entre o final da folha e onde estão alinhados os documentos, né, o texto. Então, as margens padronizadas são 3 centímetros à esquerda e 3 centímetros em cima. Do lado direito é menos, é 2, de embaixo também é menos, é 2. Vejam que esse aqui é maior, né? E aí vamos ter várias outras normas para o alinhamento, o tamanho das letras,
o tipo de letra, não é qualquer letra, né? Trabalhos acadêmicos vão trabalhar com letras Times New Roman e Arial, de forma padronizada em tamanho 12. Alguns textos vão ser padronizados com letra tamanho 10, como as citações, né? Então, da mesma forma, o espaçamento que tem as linhas, né? As linhas no Word nos permite controlar o espaçamento, se é o espaçamento 1, o espaçamento 2, e assim por diante. O texto tem um formato padrão para esses trabalhos acadêmicos. O sumário, ele vai conter os títulos do trabalho, né? E o que eu estava explicando é que os títulos também têm formatos específicos. Então, nós vamos ter vários títulos que vamos explicar eles organizados por seções, como fosse assim, um título, um subtítulo, subtítulo. Então, digamos, esse que é o número 1, que é um capítulo principal, digamos assim, ele vai ser uma seção 1, né? A primeira seção. Esse 2, que também é principal, também vai ser 1. O 3, que também é principal, independente do número, é o nível da hierarquia do título. Ele é primeira seção. Quando esse 3 se subdivide em 3.1, esse que está aqui, 3.1, é uma subdivisão do 3. Então, ele é, digamos assim, hierarquicamente inferior ao 3. Então, ele vai ser uma seção 2. Esse 3.2 também é uma seção 2, né? Não estou falando do número do capítulo, estou falando do nível da hierarquia dos títulos. Esse 4, que é o que estávamos vendo agora, que é o capítulo da estrutura, ele tem o número 4, mas em termos de hierarquia, ele é seção 1. Esse 4.1 é seção 2, secundária. 4.1.1 é uma seção terciária, é um terceiro nível de capítulo. Então, todo capítulo que é seção 1 vai ser em maiúscula e com letra negrito. Seção 1, apresentação. Seção 1, definições. Seção 1, documentos acessórios para o trabalho. Seção 1, estrutura. Não estou falando do número do capítulo, estou falando da hierarquia dele. As seções que são secundárias vão ser em maiúscula, sem negrito, só maiúscula. Então, esse 3.1, esse 4.1, esse 4.3 que está no nível 2 e no nível secundário, eles vão ser em maiúscula, mas sem negrito. O nível 3, 4.1.1, mas também o 4.3.1, o 4.3.6, que é nível terciário, ele vai ser em letra normal, a primeira maiúscula e em negrito. Vejam como vai mudando. O nível 1, então, é maiúscula e negrito. O nível 2 é só maiúscula, não está em negrito. O nível 3 é normal, apenas a primeira letra é maiúscula e em negrito. E o nível 4, esse aqui tem nível 4, por exemplo, 5.5.3.1 é um nível, um quarto nível de hierarquia. Ele é normal, letra normal, apenas a primeira maiúscula e não é negrito. Veja que o nível 3 é tamanho normal, apenas a primeira maiúscula e negrito. E o nível 4 é apenas a primeira maiúscula, mas não é negrito. O capítulo 6 aqui, que é nível 1, a seção dele é primária, é toda maiúscula e é negrito. A seção secundária, 6.1, é maiúscula, mas não negrito. Então, vejam como o capítulo vai marcando a hierarquia das seções no formato das letras. Esse formato tem que estar lá dentro do texto e tem que estar marcado aqui no sumário. Eu estava explicando como se faz isso no Word, né? Quando no documento Word, eu vou selecionar os capítulos, e aí eu estava mostrando aqui no Word,
como eu vou marcar um texto, e aqui estão esses títulos. Então, o título 2 não é aquele que tem letra ou número 2, é o que é nível secundário. 1.2 é o título 2. O 2.1 é título 2. O 3.1 também é título 2, pelo nível de hierarquia. Né? Então, aqui, quando eu vou marcar no Word, o título 1 vai ser nível 1, mas o título 2, ele também é título 1. Vejam que quando eu marco ele, porque aqui estou no sumário, quando eu estou aqui, eu vou marcando ao longo do texto. O título 2, ele é título 1, no sentido do nível da hierarquia, né? O 2.1, 2.2, ele é nível 2. É isso que a gente vai marcando aqui no texto, e eu vou marcando aqui nesses quadrados que estão, eu posso abrir aqui, e ele vai me dar mais opções de título, posso ter vários níveis de título, ou eu posso deixar ele como um texto normal. Vejam que aqui eu vou marcar em normal, ele vai ficar normal. E aí eu vou ter que configurar, porque ele não vou usar uma letra calibre, vou usar Times New Roman, tamanho 12, é o texto normal, e não em maiúscula, vai ser só a primeira em maiúscula. Né? Aqui eu vou configurar, aqui também eu posso ver as maiúsculas, estão vendo? Vou colocar a primeira letra da sentença em maiúscula, só a primeira letra ficou maiúscula, ou todas em minúscula, ou todas em maiúscula, ou a primeira de cada palavra em maiúscula. Então, o Word nos permite fazer esse jogo de formatos que vai nos permitir ir organizando o nosso trabalho. Então, ao longo do trabalho, aqueles que são título, eu vou marcar eles, vou selecionar, e eu vou marcar aqui qual é o nível do título, para depois inserir automaticamente meu sumário, né? Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e eu vou pedir para inserir. Vou vir aqui em referências, sumário, e vou pedir, vejam como aqui ele me dá automático os tipos de sumário. Olha, aqui ele me dá por níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Só que eu tenho que marcar eles, né? De acordo com como eu for selecionando previamente, ele vai me dar. Aqui dá para ver o nível 1, o nível 2 ele fica um pouco mais para dentro, e o nível 3 é o nível de hierarquia dos títulos, que depois vai me permitir montar meu sumário. Então, quando eu marco primeiro isso, depois o sumário fica automático. Quando eu mudo e escrevo mais palavras, não vou escrever o título, o sumário manual. Não vou ter que manualmente atualizar esse número. Eu vou vir aqui, vou apertar em cima dele com o botão direito, e ele vai me dar uma opção de atualizar. E aí vou atualizar, e ele vai automaticamente atualizar o número do sumário. Era isso que eu estava explicando, Walter Liz. Não sei se deu para entender. Vocês têm que abrir seus computadores e brincar com isso aqui para entender como funciona, né? A gente mexendo que a gente aprende a fazer isso aqui. Não sei se deu para explicar. Deu, professor, deu para entender agora. Eu vou pedir, então, que vocês possam baixar esse documento das normas técnicas e vocês ler com calma, que vocês vão entender melhor o que nós estamos explicando. Amanhã nós vamos analisar o capítulo 5. Então, já podem ir se preparando a leitura do capítulo 5, e aí vai ficar mais fácil ir tirando as dúvidas. Estamos no finalzinho, né? Estamos no último minuto já. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Hoje é só o primeiro dia, nós vamos continuar amanhã até sexta-feira. A gente sabe da dificuldade de vocês no interior com a internet, estamos fazendo um exercício de estudo, tá? Mas se ficaram com dúvidas, tragam as dúvidas amanhã, que vamos conversando sobre isso, tá? Mas a Andrea está sugerindo que todos possam abrir suas câmeras, por favor, para a gente fazer um print, como fosse uma foto do curso, para nosso relatório depois dos certificados. Podem abrir suas câmeras para a gente tirar uma foto que sirva para o relatório de nosso curso aí. Boa tarde a todos, saudade de ver nossos alunos aí, os professores, de andar nas malocas. Estamos em pandemia e tentando
salvar nossas atividades, né? Muito bem. Se mais alguém quiser abrir, vamos tirar uma foto e vai para nosso relatório, tá? O relatório do curso e depois pedir nossos certificados. Agradecemos, então, a presença de todos, de todas. Amanhã, 3 da tarde, nos encontramos para continuar, tá? Baixem esse documento que nós colocamos aí e tentem dar uma lida no capítulo que amanhã vamos ver, o capítulo 5, para chegar com já algumas dúvidas, algumas perguntas que nós possamos esclarecer. E amanhã quem vai dar a aula para nós vai ser as professoras Josiane e Marineide, tá? Da Malha Cacheta, que vão estar nos ajudando também, estudando o capítulo 5 dos elementos textuais. Então, muito obrigado, damos encerrado por hoje e nos encontramos amanhã. Todos colocaram aqui seu nome, comunidade, e-mail, telefone, para a gente fazer a inscrição no curso, tá? E aí nós vamos, todo dia vamos ir pedindo que façam isso, para a gente ter como lista de frequência, tá? Para os efeitos da certificação. Muito obrigado a todas, a todos, que tenham um bom dia, cuidem-se, muita saúde, e nos encontramos amanhã às 3 da tarde, tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Professor Edith, boa tarde, boa noite, já quase. Até amanhã. Tudo de bom para todos.